Seja muito bem-vindo ao Dedo no Pulso, o podcast da Ecoagro. Análise com sensibilidade, precisão e visão estratégica dos movimentos do agronegócio e da economia. Toda semana, nosso economista-chefe Antônio da Luz interpreta os dados mais relevantes com profundidade, didática e realismo. Um conteúdo direto da fonte, com tudo o que você precisa saber sobre macroeconomia, mercado agropecuário e o cenário político-econômico. Porque, para antecipar tendências, é preciso ter o dedo no pulso do mercado. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Olá, investidores! Olá, pessoal do agronegócio! Que bom tê-los conosco também nessa semana que vai do dia 13 ao dia 19 de abril de 2026. Sejam todos muito bem-vindos ao Dedo no Pulso, panorama macroeconômico e agronegócio, que é um oferecimento da Ecoagro, a maior securitizadora do agro do Brasil. Pessoal, esta semana ela é bastante importante porque nós temos no Brasil a oportunidade de botar o dedo no pulso no maior setor da economia brasileira, que é o setor de serviços, porque nesta semana saem as vendas do varejo e saem também o crescimento dos serviços. Então são dois dados super importantes que nós estamos esperando desaceleração. Era para ter saído esta semana que passou o dado da PMC, mas vai sair agora nesta semana que estamos. Assim como na indústria, nós esperávamos desaceleração, no varejo também. Vendas do comércio também, o setor de serviços um pouco mais estável e as vendas no comércio em queda em 12 meses. É isso que a gente espera, em que pese nós possamos ter uma queda menor do que estávamos imaginando, o que o mercado tem de consenso, em virtude dos PMIs do setor de serviços terem vindo um pouquinho melhores, como nós tratamos na semana passada. É bem verdade que eles ainda estão abaixo de 50, o que sugere retração, porém é uma retração menor. E nós vamos ter também o IBCBR, que é o indicador do Banco Central para Atividade Econômica. Lá nos Estados Unidos nós temos o IPP, Índice de Preços ao Produtor. Eu estou muito curioso para ver o dado IPP, porque nós já vamos começar a ver o efeito da guerra nos preços intermediários nos Estados Unidos, os preços no atacado, os preços dos custos de produção da máquina industrial americana. O IPP de março nós estamos esperando uma alta bastante significativa. Afinal de contas, lá nos Estados Unidos, o repasse do preço do petróleo às bombas de combustíveis, ela se dá de maneira linear, imediata. É diferente daqui do Brasil, por exemplo, que nós temos preços administrados, que aliás é um dos motivos que nós temos uma inflação resiliente mais alta do que a média do mundo desenvolvido e, consequentemente, temos juros mais altos. Aqui nós temos os preços administrados e o governo decide quando ele autoriza ou não autoriza a Petrobras repassar para os combustíveis. Acontece que não repassar, ele pode parecer uma coisa boa, mas ela não é uma coisa boa. Não tem como esconder debaixo do tapete para o resto da vida o repasse do preço do combustível. Depois, quando precisa fazer, ele vem num movimento muito forte, muito pior. Mas, ano eleitoral, né, gente? Ano eleitoral, as coisas perdem um pouco da sua racionalidade. O fato é que, falando de Estados Unidos, nós devemos ver uma alta bem significativa na inflação, no nível do atacado americano, o que deve acender várias luzes vermelhas para as futuras decisões de política monetária por parte do Fed. Também tem livro bege, é um conjunto de informações que são levantadas pelos 12 distritos do Federal Reserve, cobrindo todo o território dos Estados Unidos. Então, eles pegam vários indicadores e com eles montam um relatório para entender como que estão as condições econômicas de forma regionalizada e, consequentemente, também de forma universalizada para os Estados Unidos. E eles fazem isso 8 vezes por ano e nós temos, geralmente, são 2 semanas antes da reunião do FONC, que é o equivalente ao Copom deles. Ou seja, o livro bege, ele é bastante importante para o processo de decisão de política monetária lá nos Estados Unidos também. Além disso, nós vamos ter também os pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego e a produção industrial nos Estados Unidos. E também, nessa semana que estamos, nós vamos ter muitos dados da China. E é justamente por termos muitos dados muito importantes saindo da China nessa semana que eu quero prepará-los para receber esses dados. E por conta disso, eu vou trazer um estudo aqui falando da mudança da postura chinesa quanto às reservas internacionais. A
China aumentou bastante as suas reservas internacionais. Porém, ela tem evitado o aumento dessas reservas com o dólar e também ela reduziu a sua exposição em títulos públicos dos Estados Unidos. E isso tem um impacto no ouro. Muita gente acha que o ouro subiu muito e não para de subir, enfim, porque tem gente imaginando que vai acontecer uma grande catástrofe na economia, enfim, essas coisas pegam, né? Eu tenho certeza que você já ouviu isso. O mundo está à beira de um abismo. Muito antes da guerra, o ouro não parava de subir, e aí tem os teóricos da conspiração, aquela coisa toda. Em economia tem muito, tá, gente? E inclusive tem gente que a gente admira, enfim, que cai nessas conversas fiadas. Mas enfim, não estou dizendo que não há risco. Risco há desde o momento que a gente nasce. Agora, quando nós olhamos os indicadores reais de risco do mundo, risco econômico, eles não estavam apontando para algo que justificasse o aumento do ouro. Então hoje eu vou explicar para você por que o ouro aumentou tanto, ou pelo menos um dos motivos, um dos grandes motivos que fez com que o ouro aumentasse tanto. Então eu vou falar muito de China hoje, porque esta semana sai PIB da China, sai vendas no varejo. Lembra que nós já comentamos aqui, a China está tentando mudar o eixo de crescimento econômico, a fórmula de crescer a sua economia. Ao invés de dar pau na máquina da indústria, ela quer aumentar o seu consumo interno. Por que isso? Porque a China hoje é um país de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, ou algo equivalente, de uma classe média, de uma renda per capita importante. Com aquela renda per capita que eles têm e com a quantidade de chineses que eles têm no seu território, é natural que o consumo interno seja uma máquina, mas acontece que isso não está acontecendo. E eles não estão conseguindo virar esse eixo. Então, se eles não conseguem virar o eixo do crescimento pelo consumo interno, eles precisam dar pau na máquina da indústria e, com isso, fazer com que as exportações sejam o pivô do crescimento deles. E aí ficam expostos à demanda internacional. Então, é um problema, não é um problema, mas é uma disfunção que eles estão tendo lá. Vamos discutir mais sobre isso. Agora, também sai a produção industrial. E o que a gente tem observado nesses últimos tempos? A produção industrial crescendo muito forte e as vendas no varejo muito fracas. Será que isso vai se repetir? Esse padrão se repete? Na semana vamos saber. A minha aposta é que sim. Se isso acontece, o plano quinquenal feito pelo Partido Comunista Chinês não está conseguindo entregar aquilo que se comprometeu. Já não conseguiu no quinquenal anterior e, pelo jeito, não começa bem este. Mas vamos fazer essa discussão quando os dados estiverem sobre a mesa. Vai ter balança comercial da China, que nós vamos ver também o que eu espero que vai acontecer. Exportações lá em cima. Por quê? Porque crescimento industrial forte, com vendas no varejo fracas, eu preciso ter exportações robustas. Que este é o meio que a China está crescendo. A China só está crescendo ao redor de 4 por causa das exportações. Porque PIB, você sabe, né? Eu posso calcular ele de 3 formas, pelo menos. Pela forma do produto, pelo dispêndio e pela renda. O produto é aquele mais simples. Agricultura, mais indústria, mais serviços, valores adicionados, né? Da agricultura, mais valor adicionado à indústria, mais valor adicionado dos serviços, mais os impostos indiretos. Eu tenho o cálculo do PIB. Mas eu também posso calculá-lo pela ótica do dispêndio. E todas as formas têm que dar do mesmo jeito. Ou pela forma da renda, lucro mais salários. A do dispêndio é o consumo das famílias, mais os investimentos, mais os gastos do governo, mais exportações, menos importações. Pense pela ótica do dispêndio. A China está tentando transferir o crescimento econômico, o motor das exportações, para o consumo interno, que está na mesma linha. C mais I, C de consumo, mais I de investimento, mais G de gastos do governo, mais X de exportações, menos M das importações. Essa é a fórmula do cálculo do PIB pelo dispêndio. Então veja que é tudo mais, e depois tem o menos das exportações. O que eles querem fazer? Mudar o eixo, sair de um crescimento baseado em exportação para um crescimento baseado em consumo interno, porque eles acreditam, e eu também acredito, que isso dando certo, eles conseguem manter um nível de crescimento econômico por mais algumas décadas, fazendo com que o chinês ele vire não um americano, mas tenha um padrão de consumo semelhante ao que nós vemos no Ocidente. Agora, para isso precisa de estímulos, enfim, coisa que eles não estão muito dispostos a fazer. Nós vamos ter também os preços dos imóveis que estão negativos, aquele indicador super importante que mostra o preço do imóvel vendido repetidas vezes, e nós temos tido queda
nos preços, por conta dessa crise imobiliária que eles vivem e não conseguem se recuperar. Os investimentos estrangeiros diretos, que são aqueles investimentos que vão para um país para fazer o país, é uma fábrica nova, uma rede de varejo, comprar uma fazenda, enfim, economia real, a economia que tem uma porta que você pode bater. Isso é o investimento estrangeiro direto. O investimento em carteira é aquele que vem para comprar títulos, que é o que está acontecendo no Brasil, por exemplo. O Brasil está recebendo um tsunami de investimentos em carteira, que entram para comprar ações da bolsa, títulos do governo e assim por diante. Só que esse dinheiro é um dinheiro especulativo, ele sai com a velocidade que ele entra. É por isso, inclusive, que nossa taxa de câmbio está tão baixa. E nós vamos ter também a taxa de desemprego lá na China. Então eu vou falar, como nós vamos ter essa semana bem pegada da China, eu quero trazer aqui uma análise sobre a questão das reservas internacionais deles para conectar com essa parte mais estrutural e mais da economia real, mais de atividade e menos monetária. Então eu vou trazer um conteúdo mais monetário para a gente falar da China. Tenho certeza que você vai gostar, tem muitas curiosidades, não saia daqui. Eu também quero falar sobre a inflação, porque a inflação explodiu em março. Ela veio muito forte para surpresa de muita gente, menos de quem está aqui toda semana no Dedo no Pulso. Quem está aqui toda semana não tem o direito de dizer que ficou surpreendido com o aumento da inflação, com o forte crescimento da inflação do mês de março. Nós falamos isso na semana passada, na retrasada, na anterior à retrasada e assim por diante. Desde que começou a guerra, nós trouxemos vários estudos mostrando que, infelizmente, nós temos uma inflação para cima. E aí eu vou trazer também, diante do que aconteceu no IPCA, eu quero trazer uma leitura do que nós podemos esperar para a reunião do dia 28 e 29 de abril. Eu sei que ainda faltam 2 semanas, mas eu quero trazer desde agora uma análise para que nós possamos ir semana a semana evoluindo com novas informações. E também eu vou trazer aqui os resultados principais do relatório do USDA, que trouxe um novo balanço de oferta e demanda de grãos, que eu achei bastante favorável, inclusive, para as nossas commodities, bastante favorável para o nosso agro. Então vamos lá. Primeiro, eu quero começar falando da atividade econômica aqui do Brasil. Vamos começar olhando os indicadores que estão sobre a nossa mesa, e eu quero começar com o dado do sentimento do consumidor. O sentimento do consumidor, que é um índice primário de sentimento do consumidor, que é feito pela Thomson Reuters, ela mostra que em abril nós tivemos uma queda bem forte do sentimento. Então, esse sentimento ele estava forte em janeiro, ele diminui em fevereiro, diminui em março e cai bastante em abril, para 49,22. Isto sugere vendas no varejo mais fracas no mês de abril. Então, mesmo que venha um dado mais favorável de vendas do varejo agora para o mês de fevereiro, que é o dado que sai esta semana, saiba que este indicador ele é antecedente, ou seja, ele antecede o que nós vamos observar em termos de consumo das famílias, que por sua vez vai impactar o desempenho do comércio lá na frente. Então vai sair o dado de fevereiro e agora nós estamos olhando o indicador antecedente de abril, que mostra queda. Cai em março, cai em abril. Então isto é grave porque mostra que a economia está desacelerando. E é justamente com indicadores como este, antecedentes, que eu cravo para vocês aqui e venho cravando desde o ano passado, quando a economia ainda estava acelerando. Aliás, lá no final de 24, a gente dizia, gente, vai desacelerar. A economia vai começar a desacelerar. Em 2024 fechamos com um crescimento bem robusto, mas nós já avisávamos. 2025 vai desacelerar e a gente vem mês a mês mostrando essa desaceleração. Nós viemos antecipando desaceleração e comprovando desaceleração. Como? Com magia? Não. Com talento? Não. Apenas olhando indicadores. Este é o nosso propósito aqui no Dedo no Pulso. Menos talento, menos guru e mais assertividade, analisando dados com objetividade. Então, o mês de abril, saiba você, fechou o sentimento do consumidor a 49,22, que é um índice baixo, é abaixo de 50 e é uma queda bem significativa tanto em relação a março, mas também em relação a fevereiro e janeiro. Nós estávamos acima de 53, então é uma queda bem significativa. Preste atenção, o varejo está desacelerando e infelizmente
vai desacelerar mais. E tem um dado coincidente com esse que é o PMI. PMI é aquela pesquisa feita com gerentes de compras, perguntando se o gerente está comprando mais ou está comprando menos. No caso do setor de serviços, numa empresa do comércio, por exemplo, se ele está comprando mais estoque, é porque ele está vendendo mais. Se ele está comprando menos estoque, é porque ele está com estoque mais alto, está vendendo menos. Para a indústria é o mesmo raciocínio. O PMI de serviços teve queda no mês de março, não estamos em abril ainda. Março, coincidindo com a queda do sentimento do consumidor, da Thomson Reuters, para o mês de março. Então, o PMI também mostrando desaceleração, tanto no setor de serviços como no composto. Falando agora do lado monetário da nossa economia, eu quero trazer aqui o número do IPCA, que caiu como uma bomba no mercado para muita gente não, claro, mas para muita gente sim. O tom que a imprensa trouxe foi de surpresa. Agora, você que está aqui no dedo no pulso não ficou surpreendido. E veio um crescimento forte de 0,88, bem acima das expectativas do mercado, as medianas do mercado que estavam em 0,77. E este crescimento, ele aconteceu, vamos abrir esse dado, tá? O setor que mais cresceu é óbvio que é o setor de transportes. O setor de transportes teve uma inflação de 1,64 nesse mês. E somente o transportes contribuiu com 0,34 desse 0,88. Do 0,88, 0,34 foram feitos pelo setor de transportes. Entretanto, o setor de alimentação e bebidas teve um crescimento de 1,56. Então veja, transportes 1,64, alimentação e bebidas 1,56, que resultou em 0,33 desse 0,88. Se eu somar o 0,34 dos transportes e o 0,33 de alimentação e bebidas, eu tenho 0,67 do crescimento de 0,88. Percebe que a maior parte desse crescimento veio de transportes e veio de alimentação e bebidas? Digo mais, habitação cresceu menos do que fevereiro. Cresceu 0,22, tinha sido 0,30. Artigos de residência também tiveram uma alta forte de 0,13 para 0,51. Vestuário também teve alta forte de 0,16 para 0,46. Saúde e cuidados pessoais desacelerou de 0,59 para 0,42. E despesas pessoais cresceu de 0,33 para 0,65 e educação despencou de 5,21 do mês passado, que é quando tem a correção das matrículas, para 0,02. E comunicação teve um ligeiro crescimento de 0,15 para 0,19. Por que eu estou falando desse jeito? Por que eu estou trazendo esse monte de número para vocês? Porque eu quero que vocês entendam que comunicação praticamente se manteve estável. Educação desacelerou. Eu tenho também habitação que desacelerou. Todos os demais grupos do índice do IPCA, alimentação e bebidas, artigos de residência, vestuário, transportes, despesas pessoais, tiveram elevação. Por que, gente? Por que eles tiveram elevação? Porque o petróleo, ele é a matriz energética de todas as atividades. Lembra que eu falei aqui que um petróleo entre 100 e 110 na média do ano, ele traz um IPCA na casa de 5,20, 5,30. Lembra que eu trouxe esse dado? E lembra que eu também mostrei o quanto que tem que subir a Selic para corrigir isso? Que ela podia subir até 16, depois disso não ia adiantar muita coisa? Que se o petróleo bater 140, nós teríamos que subir a Selic para 16%. E se depois fosse para 200, deixa em 16, porque não vai adiantar nada subir 16. Lembra que eu trouxe isso? Pois agora vocês estão vendo com concretude, com os dados do IBGE, aquilo que nós falamos. Com o diesel mais caro, com os combustíveis mais elevados, não é só abastecer no posto que vai ficar mais caro. A comida vai ficar mais caro. As bebidas vão ficar mais caras. Os artigos de residência vão ficar mais caros, porque eles não brotam nas lojas. O vestuário vai ficar mais caro, porque o vestuário não chega nas lojas, ele não spawna, ele não surge nas lojas, ele é transportado. Todos esses segmentos, esses grupos que formam a maioria, eles geram um impacto inflacionário muito forte em virtude do aumento do preço do petróleo. Então, isso é bastante grave. E com isso, no mês de março, a inflação que estava 3,81 em fevereiro, em 12 meses, agora está 4,14. Lembra que a meta é 3.
e nós damos um intervalo de aceitação de 1,50 para cima, 1,50 para baixo, ou seja, o teto da meta é 4,50 e agora a gente veio para 4,14. Percebe que nós estamos ficando com uma inflação bastante elevada? Percebe que vai ficando difícil termos uma redução da taxa Selic de maneira mais adequada? Percebe que nós estamos ficando preocupados com o que está acontecendo, porque o Copom daqui 2 semanas se reúne, mas infelizmente nós estamos vendo uma situação grave? Então vamos lá, gente, pensem de maneira isenta, não com o coração, não para aquilo que a gente quer. Vamos pensar naquilo que de fato está acontecendo com a nossa economia. Independente do nosso gosto, independente do nosso desejo, eu desejo com fundo do meu coração que os preços das ações explodam, que os títulos públicos caiam de preço, que a Selic despenque. Isso é o que eu quero, é isso que eu quero. Eu quero ver produtor rural pegando dinheiro mais barato, eu quero ver empresário pegando dinheiro mais barato, até porque na semana passada eu falei sobre crédito, né? Mostrei a situação horrorosa que nós estamos vivendo no crédito. Eu quero ver as pessoas físicas parando de se endividar. Nós estamos com um homem endividado para outro adimplente no Brasil, um número que nunca nós observamos, pagando metade da sua renda, homem enquanto ser, não enquanto gênero, né? Homem, o adulto. Metade da sua renda comprometida com dívidas. Então, eu quero ver a Selic baixa, mas não é o que nós estamos vendo. E nós precisamos trabalhar não com o que a gente quer, mas com as coisas como elas são. Então, eu quero falar um pouco agora sobre a próxima reunião do Copom, que vai acontecer no dia 28 e 29 desse mês. E eu quero ir direto ao ponto, porque provavelmente vai ser uma reunião muito difícil para o Banco Central, para os membros do Copom, porque não por falta de clareza sobre o que precisa ser feito dentro do Brasil, mas sobretudo com o grau de incerteza em relação à guerra, porque ora vai ser um cessar-fogo, ora alguém fura o cessar-fogo, tá muito incerto, tá? E depois que passar essas 2 semanas, os Estados Unidos e Irã vão encontrar um acordo, não vão encontrar um acordo, vai ser cumprido na sua integridade, como é que vai ser? Porque tudo isso tem a ver com o preço do petróleo, que há bem poucos dias atrás estava batendo 120 e agora está abaixo de 100, mas porque tem um acordo, mas ele é frágil. Então realmente é uma decisão muito difícil, porque nós sabemos que se a inflação subir no Brasil é por um choque externo, é um choque exógeno, é um choque de oferta, baseado no aumento do preço do petróleo. Então o Copom tem que olhar para isso. Mesmo que não seja uma inflação de demanda, ele tem que olhar para isso, e ele vai olhar para isso. Então, deve ser uma reunião muito difícil mesmo. Então, antes da guerra, eu não tinha dúvida que nós íamos ter quedas na Selic nessa reunião, e provavelmente de 0,50. Mas agora, se cair 0,25, é muito, porque até fevereiro nós tínhamos um cenário bem desenhado. A inflação vinha desacelerando forte, fechou 13,81 no mês de fevereiro, abaixo de 4% pela primeira vez desde maio de 2024, mas hoje a leitura é outra, porque com esse aumento de 0,88 que nós tivemos agora, ele subiu forte, ele subiu para 4,14, como eu já mencionei. E esses aumentos todos, puxados principalmente por transporte e alimentação, eles equivalem a 76% de todo o aumento da inflação do mês de março. E isto é derivado do choque de petróleo. Então, se nós não sabemos o que vai acontecer com o petróleo, nós não podemos saber o que vai acontecer com os juros. Então, nós não podemos tirar conclusões precipitadas. Antes de tirar qualquer conclusão, nós precisamos ler o número por dentro. Então, nós temos que entender o efeito desse choque externo e não no aquecimento da demanda doméstica, porque de fato a demanda doméstica está desaquecendo e não aquecendo. Então isso dá, de certo modo, um espaço para o Banco Central reagir reduzindo os juros, por conta do enfraquecimento da demanda interna. Agora, porque não é um choque de demanda, é um choque de oferta. Por isso que eu acho que dá para reduzir 0,25. Já estou aqui antecipando o meu ponto. Dá, mas nós temos que ter muito cuidado. Porque se o choque ele ficou concentrado nesses itens que são mais voláteis, ou se eles já estão contaminando núcleos e os serviços subjacentes, aí a história é outra. A prévia do IPCA 15 de março ele já mostrava serviços subjacentes ainda desacelerando em 12 meses.
de 5,62 para 5,42 e a média dos núcleos caindo de 4,49 para 4,36. E esses dados eles foram reforçados agora na saída do IPCA, no dado cheio do IPCA. Então, os núcleos eles estão piores do que nós esperávamos. Então, o número de hoje ele não dá espaço para um corte de 0,50, não dá mesmo. Mas, como está havendo uma desaceleração por parte do consumo interno, eu acredito que nós possamos sim esperar uma queda de 0,25. Isto eu estou falando nesta semana. Na semana que vem, vamos olhar de novo, porque os acontecimentos da guerra eles se modificam a todo momento. Mas hoje eu apostaria numa queda de 0,25 na nossa taxa de juros. Outro ponto importante são as expectativas do Boletim Focus. Porque o Banco Central ele não olha para 2026, ele tem que olhar para o terceiro trimestre de 27, que é o horizonte relevante da política monetária. E é lá que ele tenta ancorar os preços. E é exatamente lá que o problema persiste, porque a projeção de inflação para 2026 no Focus chegou a 4,36 nesta semana, para 2026, é a quarta alta consecutiva e para 2027 subiu para 3,85. Então nós estamos vendo alta também lá no horizonte relevante. Está havendo sim desancoragem de expectativas. E o Banco Central não pode baixar muito o juro, porque senão, num processo de desancoragem mais severo, ele vai se obrigar a erguer os juros de novo. Lembra lá em 2024, quando nós começamos a baixar os juros, depois tivemos que subir de novo? Pois é a mesma coisa. Ainda mais que nós temos um fiscal pela frente que não para de gerar problema. O problema estrutural fiscal é gravíssimo e o governo insiste aumentando mais a tributação e o déficit primário ele piorou muito lá dos 45, 46 bilhões de 2024 para 60 bilhões em 2025. A dívida pública federal chegou a 8,6 trilhões em janeiro e nós estamos pagando mais de 1 trilhão de juros. Gente, isso vai vir para a conta. Isso pode ter certeza que mais hoje, mais amanhã vai para o preço. Isso não está no preço. E é normal do mercado reagir pontualmente a essas questões. Então essa variável que por hora não está sendo bem precificada, logo ela vai ir. Agora, tem uma outra variável que é importante, que é o câmbio, porque o câmbio ele fechou próximo de R$5, é um valor muito baixo. E esse câmbio apreciado, ele reduz o repasse dos preços externos para o consumidor doméstico, o que amortece um pouco o efeito do choque do petróleo. Então, isso também tem um componente positivo para uma decisão do Copom favorável a um corte de 0,25. Então, por conta de todas essas questões, eu sinceramente acredito num corte de 0,25 nessa próxima reunião do Copom. Fazendo esse balanço, né, de idas e vindas, de altas e baixas, eu acredito sim nessa possibilidade. Agora, o IGPDI de março, que é um dado que mede a inflação no atacado, ele deu uma paulada, uma pancada de 1,14, foi o aumento do IGPDI, fazendo com que aquela deflação que nós tínhamos, ela ainda está em deflação, mas diminuiu bastante. Agora está 1,30 a deflação no IGPDI, exatamente como a gente falou na semana passada, que é o que a gente esperava. Outro ponto importante, nós tivemos uma redução nos títulos do Brasil, as LTNs, elas estão pagando agora R$13,50, tiveram queda na semana. Nós tivemos os títulos lá nos Estados Unidos, tiveram alta para 13,80. Então percebe que essa piora do IPP, essa piora do cenário inflacionário americano, ele já começa a bater nos títulos americanos porque eles estão subindo na semana. No Brasil eles tiveram queda, apesar do IPCA, porque no balanço de riscos nós começamos a ver uma Selic caindo. A NTN também caiu para 27, mas ainda está bem alta, 7,92, e a LTN, que pega bem o horizonte relevante, ela teve queda, fechou a 13,64. Então o mercado está esperando que a Selic vai cair pelo menos para 13,5 ao longo desse ano. Então para isso precisa cair nessa reunião pelo menos 0,25. EcoAgro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Falando do trade da nossa economia, a nossa balança comercial ela fechou com um superávit de 6,4 bilhões. E aqui eu quero trazer uma análise um pouco mais aprofundada sobre esses resultados. Porque em março de 2026,
nós tivemos como exportações 31,6 bilhões e as nossas importações alcançaram 25,2 bilhões, gerando esse superávit de 6,4 bi. O número parece bem grande, e ele é grande, mas tem um contexto importante aqui. Esse foi o menor superávit para o mês de março em 6 anos. Só que se eu pegar 6 anos, onde é que eu caio? No fundo do poço da pandemia. Foi bem na época do para tudo, lá de 2020, quando em março deu para tudo, lembra? Pois muito bem, foi o pior desde aquele março. Mas só que tem um detalhe, o problema não foi falta de exportação, porque na comparação com março do ano passado, nós tivemos um crescimento de 10%. A questão é que as importações aumentaram 20%. Passando de praticamente 21 bilhões para 25 bilhões de dólares, de 21 para 25. Ou seja, o Brasil exportou mais, mas importou desproporcionalmente mais ainda. Então, é isto que fez com que o nosso resultado ele não fosse tão elevado. E o resultado ficou abaixo das expectativas. O mercado estava trabalhando com 7,3 bilhões e veio 6,4 justamente por conta desse aumento. Então, vamos decompor primeiro as exportações. A indústria extrativa cresceu 36%, puxada pelo petróleo. Óbvio, com alta de 36,4% no volume e apenas 0,2% no preço médio. Já a indústria de transformação aumentou 5,4%. A agropecuária ela cresceu 1,1% apenas. E por que a agropecuária cresceu tão pouco? Por conta do atraso da colheita. Como nós atrasamos o plantio, atrasamos a colheita, e eu tenho mostrado para vocês toda semana aqui que estamos com a colheita atrasada, isso faz com que também os embarques fiquem atrasados. Então, o março, que costuma ser o mês do agronegócio, ele vai ficar para abril. Abril pode apostar, o agro vai vir bem forte, porque é pelo efeito do deslocamento de um mês para o outro. Agora vamos olhar para essas importações. Nós tivemos 2 motores aqui. A economia brasileira ela opera com o mercado de trabalho em mínimas históricas de desemprego, crédito ainda bastante forte e consumo das famílias ainda bastante resiliente. Isto aumenta a compra de veículos, por exemplo. Nós tivemos uma alta das importações de veículos de 204%. Eu tenho pena do setor automobilístico brasileiro, que vai tomar ferro com esse crescimento das importações no mês de março. Nós também tivemos medicamentos, um aumento de 72%. E também pesa a reestruturação de cadeias de suprimentos, com importações da Coreia do Sul, por exemplo, dispararam 42% no mês e impressionantes 194% no acumulado do trimestre, puxados por veículos elétricos e semicondutores. Então, é um aumento bem significativo vindo da Coreia. Ponto importante também é o câmbio mais baixo. Com um câmbio mais baixo, nós ficamos com uma importação mais elevada. Os preços ficam relativamente mais baratos em reais quando a nossa taxa de câmbio ela perde valor. Quando a taxa de câmbio cai, o real se aprecia perante o dólar, nós temos uma vantagem para importar. Então, levemos isso em consideração. Os principais produtos pelas altas de exportação nas nossas exportações foram na agropecuária animais vivos, 49%, algodão em bruto, 33,6%. Aliás, andei no Mato Grosso agora, na região de Cuiabá, Tangará da Serra, Campo Novo dos Parecis, fui fazer um roteiro de palestras lá para New Holland, para o pessoal lá da Parecis Máquinas, e é impressionante, a qualidade do algodão está maravilhoso, vamos ter uma safra do algodão muito bom. A soja aumentou só 4,3%, e na indústria extrativa nós tivemos outros minerais brutos crescendo 56% e minérios concentrados de metais de base quase 67%. Óleos brutos de petróleo cresceu 70%. Então, além do mais, na indústria de transformação, a carne bovina teve um crescimento de 29%, combustíveis 30% e ouro não monetário quase 93%. Então, vejam esse crescimento todo. Mas o petróleo merece aqui uma atenção separada, porque as exportações de petróleo cresceram 76% em volume, mas caíram 3,1% em preço por tonelada. Então, é o Brasil exportando muito mais barril, mas com menor retorno por unidade, o que coloca em perspectiva a magnitude do crescimento da indústria extrativa. Então, de maneira resumida, foi isso que nós tivemos da nossa balança comercial deste mês de março.
nós tivemos o crescimento do PIB de 0,5 ponto percentual, a expectativa era 0,7, estamos falando do quarto trimestre do ano passado, a expectativa era 0,7, veio 0,50, então realizou para baixo. E o seguro-desemprego, os pedidos iniciais tiveram uma alta, tá? Fazia muitas semanas que a gente via ele num patamar mais baixo, agora ele deu um repique, 219 mil postos. E o PMI da não manufatura caiu um pouquinho, mas continua muito forte, 54. Lembrando que tudo acima de 50 é expansão. E agora, pessoal, falando da inflação lá nos Estados Unidos, o CPI, que é o equivalente ao IPCA deles, deu uma paulada de 0,87. 0,87 num único mês. Lembrando que a inflação esperada para o ano todo nos Estados Unidos é 2%. Essa é a meta. Veio 0,87 num único mês. A sorte é que ficou abaixo da expectativa, né? Por isso que a bolsa subiu, porque a expectativa era de 1%, veio 0,87. Mas mesmo assim, nós tivemos uma mega desancoragem, porque em 12 meses a inflação subiu de 2,50 para 3,29. Imagina o tamanho desse aumento. E o núcleo dos preços subiu para 2,60. E o PCE, o núcleo do PCE, outro dado super importante para a decisão de política monetária lá nos Estados Unidos, é o núcleo do PCE, aquele que monitora a evolução dos preços no nível das despesas pessoais dos americanos. Ele teve um crescimento de 0,37, um dado bem forte, e em 12 meses nos Estados Unidos ele acumula uma alta de 2,97 e subindo. Então é um dado bastante preocupante. E agora, pessoal, eu quero falar de China. E para começar, eu quero falar da inflação. Eles tiveram deflação de 0,7, mas em 12 meses acumula uma alta de 1%. Já o PPI, que é a inflação ao nível do produtor, depois de ter deflação o mês contra o mesmo mês do ano anterior, desde outubro de 2022, presta atenção, desde outubro de 2022 eles tinham PPI deflação. Agora eles tiveram inflação. O que é isso? Aumento do preço do petróleo. Então vejam que o preço do petróleo está aumentando no planeta inteiro. Está gerando inflação global. Presta atenção nisso. E nós tivemos as reservas internacionais da China nesta semana. E eu quero falar sobre isso. Eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo com as reservas internacionais da China. Eu quero botar o dedo no pulso das reservas internacionais chinesas para prepará-los para a semana que vai vir um monte de indicadores relevantes. Então, pessoal, o que é a coisa mais importante que nós temos que levar em consideração? A China está aumentando as suas reservas internacionais. Ela está comprando ouro neste momento e está se desfazendo aos poucos dos títulos do Tesouro americano. Ele não é uma curiosidade do noticiário econômico, pode prestar atenção. Você não vê isso sendo tratado no noticiário. Você só vê assim, o ouro está subindo. Mas está subindo por quê? Porque tem um grande guru de algum lugar que disse que uma grande crise está acontecendo. Então ele está comprando ouro, está todo mundo comprando ouro. Não é verdade, gente. Não é assim que as coisas acontecem. O que está acontecendo é que a China ela tem uma grande reserva e ela está diminuindo títulos do Tesouro e aumentando a sua reserva de ouro. E é uma mudança estrutural que vai remodelar o sistema monetário global nos próximos anos, com consequências diretas para todas as economias, inclusive para o agronegócio. Então vamos botar o dedo no pulso, vamos olhar as coisas no detalhe. Em primeiro lugar, em dezembro do ano passado, as reservas internacionais da China, elas fecharam em 3,360 bilhões de dólares. Foi o 6º mês seguido de alta, o nível mais alto desde 2015. Então, a China vem aumentando essas reservas internacionais. E só por curiosidade, as nossas reservas internacionais, que são grandes também, uma das maiores do mundo, as nossas reservas estão na casa de 360 bi. A China é 3 trilhões 360 bi. Percebe a magnitude desse negócio? Então, com toda o nosso superávit do agro, enfim, a gente chega ali 340, 360 bi. A China tem todo esse tamanho, mais de 10 vezes as nossas reservas. E é nada mais, nada menos que a maior reserva do planeta, com larga vantagem em relação ao segundo colocado também, que é o Japão. O Japão tem 1,2 trilhão. Então, estamos falando de quase o triplo do segundo colocado e quase 10 vezes, mais de 10 vezes a reserva brasileira. Então, quando você olha para esse crescimento das reservas, a primeira pergunta que surge é a seguinte: por que
a China tem reservas crescentes. Ela tem reservas crescentes porque ela tem um saldo comercial crescente. Aquele saldo entre exportações e importações, ele tem que parar em algum lugar. Se o Banco Central Chinês deixar esse superávit circulando na economia chinesa de maneira livre, eles vão ter problema com a sua moeda. A sua moeda vai começar a se fortalecer, a se apreciar perante o dólar. E a consequência disso é que aí eles começam a exportar menos. E ao exportar menos, eles não crescem, porque o crescimento econômico chinês ele tem como motor a indústria exportadora. Então, eles precisam manter um nível de desvalorização da sua moeda. Então, eles não podem deixar essa montanha de dólares circulando na economia chinesa, porque senão o dólar perde valor perante o yuan, perante o renminbi, e aí então eles vão ter mais dificuldades de exportar. Então, este é o primeiro motivo. A China, ela está acumulando mais reservas porque ela não tem escolha. Depois, quando eles conseguirem inverter o eixo de crescimento econômico para o varejo, bom, aí é uma outra conversa. Aí nós vamos conversar para isso mais para frente. Agora, a China, ela é forçada, portanto, a fazer reservas por conta do seu superávit comercial gigantesco. Então, isto é importante ficar claro. Mas a China está trocando treasuries do Tesouro Americano por ouro. Em 2013, a China tinha 1,3 trilhão em títulos do Tesouro Americano. Era o maior credor externo dos Estados Unidos. Hoje, essa posição está em menos de 683 bilhões. Uma redução de mais de $0,5 trilhão em uma década. Então vejam, a China, que era o maior credor americano, diminuiu para menos da metade, ou pouco mais, não, menos da metade não, pouco mais da metade do que tinha lá em 2013. No mesmo período, as compras de ouro não pararam, e o Banco Popular da China comprou ouro por 14 meses consecutivos até o final de 2025. As reservas físicas de ouro, para vocês terem uma ideia, chegaram a 2.306 toneladas, com valor superior a 319 bilhões de dólares. Em 2015, o ouro representava menos de 2% das reservas chinesas. Em 2025, chegou a 4,3%. Ou seja, o share de ouro, ele mais do que dobrou em pouco mais, em 10 anos. Agora, por que o ouro? Porque o ouro não pode ser congelado remotamente. Não existe sanção que bloqueie uma barra de ouro guardada em Xangai. O congelamento... E aí, gente, nós temos que entender o racional do chinês. Quando que este movimento começou com força? Quando o presidente Trump decidiu por congelar as reservas russas em dólar quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Quando o governo americano tomou a decisão de congelar os ativos russos de reservas em dólar, aquilo gerou um sinal de alerta muito grande para o governo chinês. Porque o governo chinês entendeu o seguinte, bom, então os americanos podem me sancionar a qualquer momento somente com os títulos deles. Então, e eu não posso ter essa fragilidade. Eu não posso ficar exposto a isto. Então, aquele congelamento russo, ele foi um divisor de águas, porque ele mostrou para o mundo todo que ter ativos no sistema financeiro ocidental, em particular nos Estados Unidos, é uma vulnerabilidade. Mas não é só nos Estados Unidos, é em todo o Ocidente. A China, então, ela tirou a lição. Mas vejam bem, tá? Isso não quer dizer que a China saiu vendendo os treasuries dos americanos de uma vez só. Até porque isso derrubaria o preço dos próprios títulos que ainda tem em carteira. A China não pode sair derrubando, porque senão ela vai ser prejudicada. Ela vai derrubar o tamanho das suas reservas. Ela vai perder valor. Então ela tem que fazer um movimento lento e gradual. Isso tem que ser feito calculado mês a mês. E é isso que vai tornando a estratégia deles eficaz e difícil de reverter. E o que isso significa para o dólar e para o DXY? Porque essa é uma pergunta que você pode fazer, tá? Mas pode mexer no câmbio global? Bom, o DXY
é um índice que mede o dólar contra uma cesta de moedas. E se a China está vendendo dólares para comprar ouro, o dólar cai? A resposta é sim, mas no longo prazo, com qualificações importantes aqui para o curto prazo. O canal de transmissão, quando a China converte reservas em ouro ou em outras moedas, ela aumenta a oferta de dólares no mercado. Isso é fato. Menos demanda por treasuries significa que os Estados Unidos precisam pagar mais para rolar sua dívida. O JP Morgan, por exemplo, já documentou esse fato. Ele mostrou num estudo que a participação do dólar nas reservas globais caiu para menos de 60%, o nível mais baixo em 2 décadas. Mas o dólar tem suporte. Por isso que não dá para ficar imaginando, tá? Você não pode pegar e fazer uma transferência linear, porque o dólar tem suporte. O diferencial de juros do Fed ainda atrai capital para os Estados Unidos via carry trade, principalmente do Japão. Em momentos de crise global, o dólar aprecia por reflexo, porque ele é o porto seguro do mundo. E o movimento chinês ele é gradual o suficiente para que o mercado já tenha precificado parte dele. Por isso que você não vê no curto prazo o DXY mexer o ponteiro de maneira visível por conta desse movimento da China de redução das reservas em treasuries americanos e aumento do ouro. Então, o diagnóstico correto que nós podemos fazer é que a pressão baixista estrutural no longo prazo existe, mas o DXY no curto prazo responde mais às decisões do Fed do que a estratégia de Pequim. Então, para acompanhar o câmbio do dia a dia, o diferencial dos juros nos Estados Unidos versus o resto do mundo é muito mais relevante do que a compra de ouro da China. Agora, que problemas estruturais isso cria para os Estados Unidos? Aqui tem uma parte desse raciocínio que muita gente subestima e que me preocupa, tá? Eu tenho uma preocupação quanto a isso. O primeiro efeito é nos juros. Menos compradores estáveis de treasuries faz com que bancos centrais, que são compradores pacientes, ao contrário dos fundos privados, que uma hora compra, uma hora sai, eles exijam yields mais elevados. Então, se eu tenho um país com uma reserva, com a maior do mundo, que é a chinesa, vendendo treasuries, isso significa que eu tenho uma oferta de treasuries maior no mercado. Então, tem que pagar yields mais elevados. A taxa de juros nos Estados Unidos sobe. A taxa longa começa a subir. E com uma dívida pública lá nos Estados Unidos, ao redor de 34 trilhões, sendo rolada continuamente e subindo a todo instante, cada ponto base adicional tem um custo fiscal relevante. Isso vai restringindo o Fed de ter uma taxa de juros mais baixa. Isso vai fazendo com que o juro neutro da economia da economia americana vai ficando mais elevado. Outro efeito importante é a erosão naquilo que chama-se de privilégio exorbitante do dólar, que foi um termo cunhado pelo ministro das Finanças francês dos anos 60, lá de 1960, para descrever a vantagem dos Estados Unidos de se endividar na sua própria moeda a juros baixos, porque é uma demanda global e permanente por dólares. Então, cada banco central que migra para o ouro vai corroendo essa vantagem, mas isso vai acontecendo devagar, porém de maneira contínua. E isto que o JP Morgan já chamou a atenção. Menores reservas em dólar vão corroendo essa vantagem que os Estados Unidos têm perante o planeta, perante as demais economias. E o terceiro ponto é geopolítico, porque sanção financeira só funciona se o alvo depende do sistema que você controla. À medida que China, que Rússia e outros aliados desses países reduzem a exposição ao sistema dólar, migrando para o ouro físico, acordos bilaterais em moedas locais, sistemas alternativos de pagamento, como é o caso do nosso Pix, que ele é local, mas à medida que ele for escalando, e se Deus quiser ele vai escalar, o Trump ele não gosta do Pix, é lógico, né? O Pix é uma inovação brasileira que derruba grandes mercados de empresas americanas, como a Visa, como a Mastercard e assim por diante. Azar é o deles. Quantas empresas brasileiras já foram vaporizadas por inovações americanas? Por que nós temos que ceder? Não tem que ceder, tem que derrubar. O Pix é maravilhoso e ele só tem que evoluir. Eu só espero que o Brasil saiba vendê-lo e não doá-lo.
Tomara que nós ganhemos dinheiro com isso, que a gente deixe de ser trouxa. Mas isso é um outro assunto para um outro momento. O fato que eu quero trazer aqui, quero voltar ao ponto, é que com uma exposição menor ao dólar e todos esses países migrando para o ouro físico, esses acordos bilaterais nas moedas locais, eles vão, e junto com sistemas de pagamentos alternativos, eles vão fazendo com que os Estados Unidos percam, ainda que de maneira gradual, a capacidade de usar o sistema financeiro como arma, como ele fez com a Rússia. O congelamento russo ele foi muito eficaz, mas um eventual congelamento chinês seria muito menos, porque a China já se preparou para ele, ou está se preparando continuamente para ele. Mas isso não significa, tá, gente, pelo amor de Deus, que o dólar vai entrar em colapso. O dólar ainda é 58% das reservas globais. O mercado de treasuries ainda é o mais líquido do mundo. Não há substituto real no horizonte imediato. Não há, esquece. O que há é uma erosão lenta do privilégio, isso sim. E num país com déficit fiscal crônico de 1,5 trilhão ao ano, essa erosão ela não é uma coisa trivial, não. Então, entenda que esse aumento do ouro, ele não é porque tem um guru achando que o mundo vai acabar, que a economia vai acabar. Não, gente, não tem nada disso. O que está acontecendo aqui é que há uma mudança muito forte na política chinesa de reservas internacionais. O DXY fechou em baixa, abaixo de $100, 98,65, a nossa moeda fechou em 5,01, a taxa de câmbio com a nossa moeda, e o petróleo fechou a 94,40. Falando de agro, gente, falando aqui, eu quero trazer os principais insights do relatório do USDA. Começando com soja. O relatório de abril, ele trouxe uma ligeira elevação da produção mundial, de 427.180.000 para 427.410.000 toneladas. Um ligeiro avanço, principalmente pelo Paraguai. O Paraguai aumentou 500.000 toneladas. Ele que foi o grande responsável por essa revisão. Já o consumo não teve uma pequena alta, teve uma alta forte, de 424.160 para 425.88. Então, nós estamos falando aqui de um aumento bastante significativo, mais de 1,5 milhão de toneladas a mais, um aumento de 3% em relação a março. E este aumento, ele aconteceu, uma pequena revisão nos Estados Unidos, uma revisão no Brasil também, no consumo, os Estados Unidos aumentando o consumo interno, Brasil aumentando o consumo interno. O que isso aqui significa, gente? Mais produção de biodiesel, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil se preparando para botar mais biodiesel no diesel, na mistura, para garantir energia, ter soberania, como é a energética, usando o termo que o governo adora citar. E quando nós olhamos o balanço entre o que aumentou a produção, o que aumentou o consumo, nós lembra que no relatório de março, a produção ficava 3 milhões de toneladas acima do consumo. Agora fica apenas 1 milhão. 427 milhões de produção, 426 milhões de consumo. Ou seja, sobra 1 milhão só. Isso é bom para os mercados. E os estoques finais da soja tiveram queda de 125,3 para 124,8. Então, tivemos uma queda de meio ponto percentual praticamente. E a relação estoque-consumo caiu de 30,19 para 29,3. Então, quase um ponto percentual a queda na relação estoque-consumo, que é tudo que eu tenho guardado para aquilo que eu vou consumir. Dado super altista para preço. Então, os fundamentos ajudando bastante. Já a produção brasileira, ela ficou estável. Olhando para milho, nós tivemos, então, um aumento na produção de milho de 6% no ano de 2026 em relação a 2025, mas nós não tivemos uma diferença importante na produção do relatório de abril para o relatório de março. Teve sim ali um ligeiro aumento, 4 milhões de toneladas, mas para uma produção de 1 bi e 300 milhões, 4 milhões não é nada. Esse aumento aconteceu principalmente na Índia, foi uma revisão de 7%, também na África do Sul cresceu 5%. Já o consumo, este também ficou estável, cresceu 2 milhões de toneladas. Então veja que o aumento da produção e do consumo foi praticamente o mesmo, sendo um relatório bastante neutro para o milho. Continua com uma relação estoque-consumo bastante baixa e um estoque no Brasil bastante baixo, o que nos dá uma tranquilidade. O preço da soja subiu forte com esse relatório do USDA, fechou a semana com 11,74, apesar da queda do petróleo. Subiu também o preço em Santos,
subiram os prêmios, subiram forte na semana depois do anúncio do USDA. Já o milho teve queda. O milho teve mais uma semana de queda, tanto em Chicago quanto em Campinas. Campinas fechou a 65,60. O algodão teve uma nova semana de alta, 390 centavos por libra-peso, 391 para ser mais preciso. E o etanol teve queda, fechando a semana em 2,88, enquanto o açúcar teve uma semana de alta, fechando com $20,56 a saca de 60 quilos. Enquanto o café teve uma semana mais estável, fechando a R$1.800 a saca de 60 quilos. Então, pessoal, foi isso que eu preparei para essa semana. Eu espero que o nosso conteúdo tenha sido útil para suas reflexões. Eu agradeço você ter ficado até aqui. Desejo a todos uma excelente semana e até semana que vem. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio da Luz, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A. Saiba mais sobre a Ecoagro em www.ecoagro.agr.br. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.